Agora no Saúde 10, Dr. Rodolfo Borsaro fala sobre as alergias nas quadras chuvosas e tira suas dúvidas sobre gripes e resfriados. No Saúde 10 de hoje, vou conversar com o Dr. Rodolfo Borsaro, ele que é otorrino e coordenador da otorrinolaringologia do Hospital São Carlos. Tudo bem, Dr. Rodolfo? Tudo bem, gostaria de agradecer o convite do programa Corpo Estilo para tirar as dúvidas de vocês que estão aí em casa sobre as viroses e as alergias respiratórias mais comuns nesta época do ano. Aproveitando, quais são as patologias respiratórias mais frequentes nessa época do ano? Bom, na verdade a gente observa durante o ano todo, porque nós aqui no Ceará, nós temos duas estações muito bem definidas, que é a quadra chuvosa e a quadra não chuvosa. E você observa durante todo o ano uma incidência de doenças respiratórias virais e alérgicas, são as principais. Mas nessa época do ano, na quadra chuvosa, há um aumento da incidência por vários motivos que nós vamos discutir a seguir. E as viroses, o que seria propriamente a virose? Virose, a definição de virose é uma doença causada por vírus. E as principais viroses que acometem a população nessa época do ano é a gripe e o resfriado comum. Dr. Rodolfo, o senhor poderia explicar qual a diferença entre gripe e resfriado? Olha, é o seguinte, do ponto de vista dos sintomas, eles são muito parecidos e causam até uma confusão. Geralmente, a gripe, os sintomas da gripe começam de uma forma muito rápida e são bastante intensos. Enquanto que do resfriado comum, os sintomas se iniciam gradualmente e evoluem lentamente, podendo piorar no terceiro ou quarto dia. E geralmente não são tão intensos como o da gripe. O tratamento, tanto para a gripe como do resfriado, é baseado nos sintomas, ou seja, o que é isso? Você o uso de medicação para aliviar a dor, aliviar a febre, a indisposição, de repente uma obstrução, nariz entupido. Seria basicamente uma medicação paliativa. Dr. Rodolfo, quais são as medidas certas para evitá-las? As pessoas deveriam procurar manter os ambientes o mais ventilado e arejado possível, exposto ao sol. Uma alimentação correta, equilibrada e fracionada durante todo o dia, ingerir bastante líquido, nesse caso a água, o chá, os sucos de frutas cítricas, seriam importantes não somente pela questão de conter vitaminas importantes para o combate ao vírus. Um dado também que é muito importante, que as pessoas às vezes subestimam, é lavar bem as mãos, os alimentos crus. E um outro fator importante, que nós temos a campanha anualmente, seria a vacinação. Neste caso, voltado mais para a gripe em si. Dr. Rodolfo, por que as pessoas tomam a vacina contra a gripe e após alguns dias elas apresentam os sintomas da gripe? Essa pergunta é extremamente importante pelo seguinte aspecto. Muitas pessoas confundem o que é efeito colateral e o que é a doença propriamente dita. O que você acabou de me perguntar e o que acontece logo nas primeiras 48, 72 horas são os efeitos colaterais que a vacina, como qualquer outra vacina, pode apresentar. Na verdade, a vacina ela é feita de um vírus inativo que não é capaz de causar doença. Porém, essa vacina ela contém proteínas e substâncias que podem causar reações e efeitos adversos ao paciente. Esses efeitos não são tão comuns, mas podem acontecer. Agora, mesmo a pessoa vacinada contra a gripe, ela pode vir a apresentar uma infecção viral, porque, como a gente disse no início, a gripe é causada pelo influenza, então a vacina é contra especificamente esse tipo de vírus, não protegendo o paciente, o indivíduo, de outros tipos de vírus. E mesmo o paciente sendo vacinado contra o vírus influenza, ele pode vir a apresentar uma infecção pelo influenza, uma gripe, ou seja, uma gripe, porque vai depender de outros fatores, não simplesmente dele ter sido ou não vacinado, porque muitas vezes está relacionado com o tempo que transcorreu da vacinação. De repente, um paciente idoso, uma criança
que foi vacinada logo no início da campanha, e já tem se passado 10 meses, o efeito da vacina acaba diminuindo ao longo do tempo, por isso que tem essa vacinação anual. Doutor, quanto tempo em média dura uma virose? Bom, isso é importante até para orientar o paciente quanto aos sinais de alerta. Geralmente uma virose ela dura de 5 a 10 dias, em média 7 dias. E falando de alergias, né? Quais são as alergias mais comuns nessa época do ano? Bom, as alergias respiratórias mais comuns são a rinite alérgica e a asma brônquica de origem alérgica. Quais são os procedimentos mais comuns para prevenir as alergias? Bom, essa pergunta é extremamente importante e a gente poderia dividir essa resposta, em 3 partes. A primeira parte que seria o controle do ambiente que esse indivíduo vive, dorme, trabalha. A segunda parte na medicação e a terceira na vacinação. Com relação ao controle ambiental, o controle ambiental nada mais é que medidas e atitudes que o indivíduo toma para evitar ou diminuir o contato com substâncias, agentes que possam estar causando alergia. Por exemplo, quais são essas medidas? Né? Seriam, com relação ao quarto que ele dorme, você poderia tomar os cuidados de retirar do quarto brinquedos, livros, bichos de pelúcia poderiam estar acumulando poeira, ácaro. De preferência que o colchão e o travesseiro fossem encapados com capas antialérgicas, já que, sabidamente, o ácaro ele coloniza a espuma do colchão, a espuma do travesseiro, e você, quando usa essas capas, você protege e evita esse contato. De preferência que o quarto fosse limpo, com pano úmido, o piso fosse liso, para não ter reentrâncias que acumulassem poeira, não houvesse cortina, tapete no quarto, que o ambiente sempre fosse arejado e ventilado, exposto à radiação solar, quando o indivíduo não estivesse presente. O evitar o contato com pelos de cão, gato, animais de estimação em geral. Se você já tiver esses animais, que evitasse que esses animais entrassem dentro do ambiente, do quarto, da sala. Procurar evitar contrastes extremos de temperatura. Às vezes o paciente ele fica exposto ao sol, de repente entra no carro com ar-condicionado. Bom, e a segunda parte da prevenção consiste no uso de medicamentos capazes de evitar crises alérgicas ou de diminuir a intensidade dessas crises. São vários os tipos de medicamentos que a gente poderia estar utilizando para diminuir as crises, torná-las menos frequentes ou até mesmo menos intensas. E a terceira parte dessa prevenção consiste na utilização de vacinas, também chamada imunoterapia, que visa diminuir as crises e até mesmo a intensidade dessas crises. Geralmente, esse tratamento com vacinas geralmente é um tratamento mais longo, de 1 ano e meio a 3 anos, e podendo ser realizado semanalmente ou mensalmente, a depender do tipo de vacina que o paciente vai utilizar. Dr. Rodolfo, e quando que o paciente pode estar procurando o médico? Todos os pacientes que tiverem dúvida com relação ao tratamento, à medicação a ser tomada, até mesmo ao diagnóstico, se é uma alergia respiratória, se é uma virose respiratória, deve procurar imediatamente o seu médico. Com relação especificamente às viroses respiratórias, tem um grupo de pacientes que merece uma atenção especial, que são aqueles pacientes idosos, gestantes, crianças abaixo de 2 anos, pacientes que têm a sua imunidade comprometida por alguma outra doença. Esses pacientes devem procurar o médico para avaliação. Nos casos das viroses respiratórias, os pacientes devem ficar atentos ao tempo de evolução da doença. Geralmente, um quadro viral
dura em média 7 a 10 dias. Ultrapassando esse período, o paciente deve procurar o profissional de saúde mais próximo, a fim de identificar uma possível complicação que esteja se instalando. Dr. Rodolfo, quando o paciente deve procurar o médico? Olha, o paciente deve procurar o médico quando ele tiver dúvida da sua doença, do tratamento. Muitas vezes o paciente não sabe se é alergia, se é uma virose. Neste momento, ele deve procurar um profissional para avaliá-lo e orientar a medicação mais correta para o seu caso. Pacientes idosos, crianças abaixo de 2 anos, gestantes, esses pacientes devem estar atentos ao seu quadro, à evolução do seu quadro viral, porque neste grupo de pacientes as complicações são mais comuns. E para a população em geral, independente do grupo de risco, geralmente um quadro viral dura de 7 a 10 dias. Ultrapassando esse período, o paciente deve procurar um médico, que pode ser um indicativo de complicação da doença. Dr. Rodolfo, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório no Hospital São Carlos. O programa Corpo Estilo agradece e deixar uma mensagem para o público aí de casa que não se automedique, procure o seu médico. E eu quem agradeço. Viu que é bacana? Se você gostou dessa matéria, o nosso programa é reprisado de segunda a sexta às 15 horas ou online através do site da TV, www.tvmais.org.